Saudade de vocês. Faz tempo que eu não estou aqui. Que bom, né? Bom rever todos os amigos. Então vamos nos concentrando agora, né? Ficando à vontade, o máximo que puderem. Tranquilamente, acalmando a mente, né? Deixando todos os problemas para lá e nos concentrando na energia daqui agora. Assim, nós vamos então fazer a oração que nos conecta com os nossos amigos, os nossos protetores, os protetores e guardiões dessa nossa fraternidade. Eles estão presentes, tenho certeza que estão felizes, porque estamos completando mais um ano nessa nossa trajetória de atendimento às pessoas necessitadas que nos procuram. Fazemos isso com a maior boa vontade, com muito prazer de estar atendendo àqueles que estão precisando de uma ajuda espiritual. A nossa casa atende através de uma marcação de consulta. Trabalhamos quase todos os dias nesta casa, atendendo à noite e aos sábados, a partir das 14h. Muito bem. Vamos então nos acalmando, nos tranquilizando, respirando tranquilamente, entrando em contato com a nossa energia, solicitando então de Jesus que nos abençoe, que nos acalme, que nos tranquilize, que esteja conosco. Jesus disse quando estava no nosso planeta, que se tivesse 2 ou mais falando em nome dele, ele estaria presente. Então, acreditamos que ele esteja aqui também. E assim preparados, nós vamos ouvir uma oração agora, que o Andrews vai passar para a gente, tá bom? Vamos lá. É a oração que conecta a nossa casa com São Francisco de Assis, que é o nosso patrono. Bom? Então vamos lá. É uma caminhada que nós fizemos desde lá que começamos. E eu vou ler que é melhor vocês entenderem, né? A caminhada em nossa fraternidade, desde seu início, foi de um aprendizado constante, que aconteceu com muita ajuda dos amigos espirituais, né? Que desde o começo estão conosco. E mais os outros que vêm se juntando à equipe espiritual, do mesmo modo como acontece com os trabalhadores que se formam através dos cursos ministrados nessa casa. Então, os trabalhadores, às vezes, vêm, permanecem algum tempo e depois vão procurar o destino deles. Mas os mais antigos estão aqui. Estão conosco, firme na nossa luta, né? A caminhada da casa foi cheia de imprevistos também, de muito aprendizado, de compreender que o ser humano é ser humano, né? Então, cada um traz o seu caminho, né?
as suas dúvidas, as suas dores, né? Então, para lidar com o ser humano, a gente precisa, assim, ter muita paciência, né? E muita compreensão na medida que a gente vai, assim, recebendo esses irmãos. Na maioria, são necessitados que vêm em busca de socorro, de um alento, né? Pelas minhas lembranças, eu penso que os primeiros 10 ou 12 anos, vejam bem, não é pouco tempo também, né? Foram de aprendizado, através dos estudos e atendimentos. Porque os atendimentos, cada atendimento, cada pessoa que vem aqui pedir socorro, traz um aprendizado. Porque as energias são assim, diferentes de cada um, não é? Cada atendido é especial. Traz a sua história, traz o seu passado, traz o seu passado de séculos, às vezes, que é preciso a gente amenizar e harmonizar, não é? Então, quando os amigos espíritos começaram a confiar, porque assim, os espíritos, eles são maravilhosos, mas eles precisam ter confiança no nosso trabalho. Eles precisam ter confiança na nossa honestidade, na nossa simplicidade, na dedicação e na assiduidade dos trabalhos, né? E eles sentindo que àquela altura podiam contar conosco, né? Já confiando, eles começaram a enviar para os atendimentos casos cada vez mais intrincados, né? Porque primeiro eles nos educaram, nos ensinaram, procurando nos entender como seres humanos encarnados, né? Espíritos encarnados ainda. E para depois confiar em trazer para nós os irmãos que são aqueles que trazem as histórias, às vezes tristes, às vezes conturbados, às vezes necessitando de um socorro, né? E a gente faz aquilo que dá para fazer, que os amigos espíritos trazem em cada atendimento, aquilo que a gente precisa fazer por cada um. Por quê, gente? A nossa parte como ser humano, como instrumentos do trabalho aqui nesta casa, porque a gente somente é instrumento, né? Emprestamos assim, doamos a nossa energia física, grosseira aqui da Terra, que os espíritos precisam para poder ajudar aquele que vem procurar ajuda. Aos espíritos desencarnados que estão acompanhando os amigos que vêm aqui, eles precisam da nossa energia grosseira. É essa energia que a gente chama de magnetismo, né? O nosso magnetismo, ele serve de instrumento, de ferramenta aos amigos para auxiliar aqueles que vêm nos procurar. Então, a gente é instrumento, né? Somos trabalhadores e somos instrumentos para auxiliar aqueles que vêm. E a apometria permite que a gente doe um pouco mais. A gente aprenda a usar as técnicas da apometria para uma ajuda mais sucinta, mais correta, né? Mais profunda. Tá bom? Foi um caminho longo, resolvendo um problema aqui e ali, que sempre aparece, né? Mas também muito proveitoso em todos os aspectos, que finalmente alcançamos. Foi assim que finalmente alcançamos o ápice do propósito da nossa casa. Esperamos ser dignos da confiança dos amigos espirituais, aquela que eles depositam em nosso trabalho, e continuar avançando para sempre atendermos cada vez mais, melhor
e a todos os que nos procuram. Estamos recebendo da espiritualidade várias mensagens de incentivo e de orientação. As mensagens chegam quase toda semana. Os espíritos amigos nos trazem orientação, nos trazem incentivo para que a gente possa continuar o trabalho. Então, eles estão sempre usando as ferramentas, os médiuns que conseguem captar a ideia deles, né? E conseguem passar para o papel as mensagens que eles estão nos trazendo. E eu digo francamente, todos nós somos moradores, a maioria, moradores de Franco da Rocha, certo? A maioria moramos aqui. Quem não mora aqui, mora vizinho, né? Então, todo mundo sabe que o doutor Franco da Rocha foi que montou o Hospital do Juqueri, não foi? Não foi ele que veio para cá muitos anos atrás e trouxe, construiu esse monumento que é o Juqueri, né? E que agora, graças a Deus, está sendo aproveitado para outras coisas boas também, né? Doutor Franco da Rocha é um espírito que trabalha conosco. E ele nos traz muitas mensagens. E todas de incentivo, e todas para orientação dos trabalhadores quanto aos trabalhos que a nossa casa vai assumir. Então, a importância, né, dessa nossa fraternidade. Né? Nossos agradecimentos a todos os frequentadores. Agradecemos de coração a todos os que vêm às quintas-feiras, a todos que vêm nos procurar para os atendimentos. Ver a fraternidade crescer, inspirar a confiança dos protetores é para nós recompensa inestimável. E de minha parte, até que Deus me permita, estarei aqui me dedicando com amor e muito grata por ter, nesta encarnação, a oportunidade ímpar de estar colaborando, o mínimo que seja, no bem-estar e ajuda fraterna aos que procuram o aconchego desta casa. Por fim, em 3/3 de 2026, a fraternidade completou 23 anos de existência e afirmo com convicção que para mim não existe nada mais importante na minha caminhada, por ter merecido fazer parte do grupo de trabalhadores desta casa. Eu sou muito grata por isso. Nessa trajetória, nós todos temos muito também a agradecer o que a Sidna e a família, inclusive, nos deu como apoio. Eu digo isso porque, como ela acabou de dizer, né, o trabalho veio para Franco da Rocha, tem todo um motivo do porquê veio. Mas eu não era daqui, né, não sou daqui, eu vim de São Paulo. Então, para mim, especialmente a Sidna, muitas pessoas do grupo que estavam conosco na época, como ela disse, 2003, né, foram assim importantes para que nós conseguíssemos estruturar o que hoje nós estamos aqui, né, desenvolvendo, dando continuidade, mas o início realmente para estruturar tudo foi de um grande aprendizado, principalmente, como eu disse, para quem estava vindo, que não é de Franco da Rocha, mas
contando com pessoas que eram daqui, a gente foi aprendendo também essa dinâmica, porque o trabalho não era só na questão do campo espiritual, que é o que nós vamos explicar agora. Por que a apometria? Por que trouxemos a apometria para Franco da Rocha, né? O trabalho também é toda uma dinâmica no plano físico, né? Respeitando a regionalização, respeitando as características do lugar, respeitando as pessoas que são locais, né? Enfim, e respeitando, a ideia sempre foi essa, respeitando tudo isso e fazendo uma estruturação que atendesse a nossa missão, que acabou, como a Sidna também frisou muito bem agora no final, acabou se tornando uma missão de vida para cada um de nós. Os que aqui estão, que vamos falar a respeito da diretoria atual, como todos aqueles que um dia já passaram, já foram também de diretorias anteriores, e que, de fato, é uma missão de vida, né? A gente está aqui com prazer, com coração, mas sabendo que tem uma grande responsabilidade. Não é, minha amiga? Então, é isso. E assim é que a gente, então, vai dar continuidade, e já falando dessa questão de estruturar, então, gostaríamos de dizer para vocês, a Casa Fraternidade, Amor e Caridade é formalizada de acordo com o que as leis civis exigem. Então, nós temos um estatuto, nós temos uma diretoria constituída, nós temos que fazer a assembleia, eleição dessa diretoria. E quem são os diretores? Os voluntários. Todos somos voluntários, todos estamos aqui porque queremos estar, porque em algum momento a apometria trouxe um despertamento para nós, não é? E a partir daí, essas algumas pessoas assumem uma responsabilidade ainda mais, né? Além do trabalho, né, desse contato com o plano espiritual, respeitando as diretrizes que o Hospital Espiritual nos envia, como a Sidna acabou de citar, enviam de diversas formas, através de mensagens. Esses encaminhamentos todos voluntários têm que estar aqui dispostos e disponíveis para receber, e daí fazer o quê? Concretizar, né? Colocar em ação aqui no plano material. Não é só ficar no falatório. Pois bem, então, a diretoria constituída, que é eleita, que é registrada em cartório, que tem toda uma documentação, então tem ainda uma missão a mais, como eu disse. Porque recebe diretrizes, recebe instruções, e aí tem que colocar aqui em ação. Veja que responsabilidade, porque é a partir dessa ação, daquilo que for colocado no plano material, é que a gente poderá estar cometendo acertos, mas de repente vai que está cometendo erros, não é? E então, eu gostaria de, nesse momento, dizer, nós tivemos assembleia em janeiro, estamos com uma diretoria que está empossada por 2 anos, eu estou como presidente, e eu gostaria que os demais membros da diretoria que estão aqui agora, por favor, se levantassem, se apresentassem e dissessem até assim, qual é a função a mais, né, além de ser voluntário, trabalhador da casa espiritual, etc., mas ter que fazer também a missão do plano físico. Gostaria, então, que se apresentassem. Pode ser? Querem vir aqui na frente para entrar na gravação, para poder ir lá para o YouTube, por favor? Vamos lá? Começo com a... Pode ser? Começando com a vice-presidente. Venha, diretor.
Por favor, diretora, venha cá. Eu vou passar o microfone, cada um vai se apresentando, vai falando da sua missão aqui na casa. Boa noite a todos. A grande maioria já me conhece, né? Sou trabalhadora da segunda-feira e atualmente estou como vice-presidente da casa. Monize, né? É Monize. Para quem não te conhece pelo nome. Boa noite a todos. Meu nome é Olga. Sou a segunda, né, que trabalha na tesouraria da casa. E trabalho às quarta-feiras, às quintas-feiras e sempre que posso. Boa noite a todos. A maioria já me conhece. Meu nome é Edson Tini. Eu sou um trabalhador da casa e auxiliando nos trabalhos e no que sempre a casa pede e solicita. Então, eu estou atualmente trabalhando na parte como diretor cultural, da parte de cursos, né? Da parte que a gente tem que organizar em relação a isso, que é uma das missões da casa, né? Elaborar essa parte de curso para a gente poder estar preparando e passando para frente o conhecimento, né? É isso. Boa noite, pessoal. Eu sou a Fernanda, eu sou diretora social. Eu trabalho às segundas-feiras aqui também na casa, nos atendimentos. E na diretoria social a gente meio que trabalha trazendo a união da casa toda ali para ações, como a Mércia falou, ações sociais, para a gente angariar fundos para a construção da nossa casa e manter a nossa casa aqui também, né? É isso. Também contamos, então, com o primeiro tesoureiro, que agora não está, mas a Olga, como segunda tesoureira, está aqui. Secretária, segunda secretária, por favor, Roberta. Sim. Roberta, nossa segunda secretária, a primeira é a Viviane. Falamos de todos. E temos o Conselho Fiscal. Conselho Fiscal Dionea, por favor. A Marli e a Rita. Isto. E temos o Evandro, né, Fernanda? O diretor de patrimônio. Ou seja, Evandro dá para nós aquela força quando precisa algum consertinho, algum reparo, e agora vai ficar mais ainda envolvido, claro, na construção da nossa casa própria. Então, é disso que agora nós vamos rapidamente falar um pouquinho. Todos que estamos aqui, como dissemos, né? Temos uma missão a mais. E, principalmente, conforme as mensagens do plano espiritual, não só nas atividades, no atendimento da assistência espiritual, mas estamos aí caminhando para a construção da casa própria, né? Então, todos ficamos bastante empenhados em fazer com que as coisas aconteçam para que no plano físico consigamos concretizar que temos certeza a casa já existe no plano espiritual. A casa já existe. Então, nós agora temos que trabalhar muito para, no endereço que ela está destinada, colocarmos ela no plano físico. Estamos aqui para isso também, né? E temos, então, como eu disse, cada diretoria fica por 2 anos, cumprindo tal como é exigência das leis da nossa sociedade. E, da mesma forma, estamos cumprindo tais quais são as exigências da prefeitura, do município de Franco da Rocha, tudo o que está sendo exigido no processo para a construção. E haja paciência. A construção. Então, o processo está na prefeitura de Franco da Rocha, já passa mais de ano, mas está tramitando com o engenheiro responsável, cumprindo tudo o que o município exige. Tá bom? É isso também. Agora, vamos falar um pouquinho.
agradecendo para vocês todos. Deixa só. E aí, nós vamos abordar agora um pouquinho o que é apometria, porque, como dissemos, foi uma coisa que, quando trouxemos para Franco da Rocha, em 2003, realmente não era conhecida, né? Foi uma coisa bem inovadora. E essa inovação exigiu muito de nós. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho como foi que nós conhecemos a apometria e por que foi que nós trouxemos a apometria para Franco da Rocha. Em São Paulo, nós estávamos na prática do atendimento espiritual nas casas espíritas kardecistas. E eu estou colocando assim no plural, porque, de fato, eu tive a feliz oportunidade, agradeço a divindade sempre por isso, por ter tido a oportunidade de estar em várias casas espíritas, tanto para estudar, fazer cursos, aprender, como também para trabalhar, colocar o instrumento da mediunidade à disposição. Então, quando estávamos frequentando muitas casas espíritas, paralelamente, tivemos a oportunidade de conhecer um local que, então, era novo, dizendo para que aprendêssemos o que era a apometria. Esse local, em São Paulo, na ocasião, ficava ali perto do Clube Palmeiras, bairro da Pompeia, enfim. E a pessoa tinha vindo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, trazendo essa inovação. A história era: a pessoa tinha vindo de Porto Alegre, tinha aprendido isso com o professor da matéria, Dr. José Lacerda, mas quando ele chegou em São Paulo, ele teve uma enorme dificuldade porque percebeu que não existia isso em São Paulo, ou pelo menos ele, na ocasião, não encontrou em nenhum lugar. Depois, então, de ele buscar muitas casas espíritas, apresentar o que era a apometria, o trabalho que se desenvolvia lá no Rio Grande do Sul, que a gente vai falar um pouquinho rapidamente, que o Dr. José Lacerda estava, inclusive, fazendo livro a respeito. Então, essa pessoa percebeu que em São Paulo não tinha mesmo. Passou por várias casas espíritas, casas de umbanda, e não encontrou. Então, aí ele percebeu que ele tinha uma missão. Ele formar um grupo e abrir um local para atendimento. Formou esse grupo para estudar, aprender o que era a apometria que estava sendo praticado lá no Sul e que o Dr. José Lacerda estava colocando no livro. Ele, então, se propôs a dar esse aprendizado e depois as pessoas que achassem que se identificaram com isso, porque tem que se identificar, sentir que está na sua frequência, que está na sua sintonia, então praticar, desenvolver. Foi dessa forma que, num dado momento, quando ele já tinha estruturado isso nesse local que eu disse, nós fomos conhecer. Né? Então, para nós, foi da mesma forma, uma grande novidade. Tivemos que aprender, assim, nos despojando de muitas coisas que, então, conhecíamos e aprender essa teoria. Depois de muito estudo, começamos a praticar. Foi aí que, passado alguns anos,
por uma história de vida particular, nós viemos para Franco da Rocha. E ao estar em Franco da Rocha, primeiro fomos também para uma casa espírita, o Luz e Caridade, que na época era dirigido pelo senhor José Parada, né? E lá no José Parada, a gente começou a trazer o assunto. Algumas pessoas se interessaram, quiseram aprender, nós começamos então a fazer a mesma trajetória. Primeiro, ensinar, para depois as pessoas, depois de conhecerem, terem minimamente instrução do que se trata, poder praticar, para fazer a coisa com responsabilidade, não é? Pois bem, iniciamos, mas depois de algum tempo, enfim, a diretoria da época considerou que aquilo que fazíamos, apometria, não estava dentro do que é preconizado no Espiritismo. Fato é que nos convidaram a nos retirar daquela casa, do espaço físico. Muito bem, então, aquele grupo, os que quiseram dar continuidade e permanecer conosco, arrumamos um espaço que, no caso, era uma garagem de uma casa, igualzinho é isso aqui, né? E ficamos por alguns meses, acho que 3 a 4 meses, não foi? 3 meses na garagem dessa casa, nos reunindo todas as semanas para o Evangelho, o aprendizado e começar a desenvolver o atendimento. Depois, então, fizemos a mesma iniciativa que aquele amigo nosso fez lá em São Paulo. Vamos assumir. Então, vamos procurar o espaço físico e vamos formar uma casa de atendimento em apometria. Dessa forma que a gente alugou a primeira casa na Rua 12 de Outubro, e lá, então, esse grupo que já estava conosco, aproximadamente 20 pessoas, né? Foi que a gente deu continuidade, quando a Sidna está conosco, então. Daquele grupo todo, eu e a Sidna foi que permanecemos na casa de apometria. O que é interessante a gente frisar é que nesses 20 e tantos anos, então, 23, desde que abrimos a primeira casa na Rua 12 de Outubro, a casa de apometria nunca fechou. Nós tivemos que mudar de endereço por conta de não ter a casa própria, né? Então, às vezes, por força de contrato de aluguel que acaba, né? Problema de o local não ser compatível ou fica pequeno. Enfim, mudamos de endereço algumas vezes, mas fechar, nunca fechamos. A casa de apometria sempre esteve aberta nesses 23 anos, sempre realizando o atendimento e sempre realizando o evangelho no lar. Então, é essa a missão que a gente diz que é muito importante, a gente saber da responsabilidade que tem, porque não é começar e daí, nos primeiros obstáculos, nos primeiros entraves, a gente já desistir. Não nos cabe desistir. Não é? Muitos entraves e muitos, mas não nos cabe desistir. Por quê? Porque nós sabemos que temos esta missão de vida. E a nossa reencarnação aqui é um compromisso. Então, eu tenho o compromisso e o comprometimento com a minha missão de vida. Não é por conta de estar num lugar onde o trabalho é voluntário, etc. e tal. É por isso que, quando nós aqui falamos de apometria, sempre nós vamos oferecer às pessoas o conhecimento. Quer ver? Uma coisa importante, está aqui, ó.
Vejam lá, em 2005, nós recebemos essa mensagem do grupo espiritual que assistia à nossa casa. Por quê? Porque nós tínhamos conseguido concluir um curso de 1 ano inteiro de duração para um grupo bem legal, esperando que o grupo ficasse conosco todos para desenvolver a assistência espiritual. Então, a equipe espiritual nos diz o seguinte, que estava muito feliz com com aquela missão, com aquela tarefa, vou chamar de tarefa, não é? Por quê? Porque tínhamos nos proposto a passar o conhecimento do que era apometria e tínhamos feito isso aquele ano todinho para aquele grupo de pessoas que estiveram interessadas. Então, o conhecimento é para a humanidade. A gente não está aqui para deixar o conhecimento só centralizado, não é mesmo? Centrado num grupo, algumas pessoas, como se elas fossem líderes. Não é essa a intenção, é para todos. E aí a equipe espiritual fala para nós perseverar no estudo, que fosse individual ou em grupo, compartilhar o conhecimento, continuar semeando a palavra da boa nova, que é o que fazemos no Evangelho todas as quintas-feiras, vencer o orgulho, tá? E realmente se propor a ser intermediário, como a Sidna bem disse. Se a equipe espiritual envia diretrizes, instruções, é porque temos as pessoas imbuídas nisso, em servir, em ser o intermediário, sem vaidades, sem, não é? Sem questão de orgulho, ninguém é melhor que ninguém, não é isto. É missão do espírito encarnado, né? E cada um aqui tem a sua. Então, desde aí, vejam só, essa parte do ensino, esta casa oferece sempre. Até a pandemia, nós oferecíamos o nosso curso de apometria 2 vezes ao ano. Né? Agora estamos fazendo 1 vez ao ano o curso mais estendido, com mais conteúdo, noções de espiritismo, mas enfim, está aberto a qualquer espírito que sentir que chegou o seu momento e que vai abraçar essa sua evolução, porque é uma evolução que o espírito abraça. Ele faz uma busca, todos nós fazemos essa busca, e a gente se encontra nessa busca. E então aí a gente coloca em ação. Sim, querida, por favor. Nossa casa sempre foi assim, simples, né? Com pessoas simples, com público simples, que é assim que tem que ser. Não cobramos um tostão, tá bom? Isso mesmo. Então, para que todos assim tenham um pouquinho de noção, a gente só gostaria de colocar que a apometria, ela foi estudada por a figura do Dr. José Lacerda, que está aí, tá? E o Dr. José Lacerda, vejam aqui no 2º parágrafo, ele era médico e tal, e trabalhava no Hospital de Porto Alegre. E aí ele passou a desenvolver o que hoje chamamos de técnicas para auxiliar no tratamento, na assistência das pessoas lá do Hospital Espírita de Porto Alegre. Então, não é uma coisa nova, isso já acontece desde 1965, quando ele desenvolveu os estudos. Olha lá, ele então adotou o nome de apometria, porque tem toda uma explicação do significado, o que é a apometria nesse sentido, que é o que diferencia
do tratamento de assistência espiritual que é realizado nas casas espíritas. Vejam, não estamos fazendo nenhuma crítica, não é nada disso. Só estamos falando que, nas casas espíritas, o trabalho de assistência espiritual, em geral, quando a pessoa vai lá para ser atendida, é a respeito do que se chama desobsessão. Mas aqui nós estamos falando que desde aquela época, Dr. José Lacerda, ao estudar, 1965, ele sabia que o ser não é só corpo físico e espírito. O ser é um conjunto de corpos sutis. E esses corpos sutis podem se desequilibrar, se desarmonizar, e daí a consequência desse desequilíbrio, dessa desarmonia desses corpos sutis, vem se refletir no corpo físico. Portanto, o físico é consequência de alguma coisa que já está acontecendo nos chamados corpos energéticos, corpos sutis, níveis de consciência. É essa. E aí, para fazer o tratamento, então, o Dr. José Lacerda desenvolveu pelos estudos o que nós sabemos são leis que estão compatíveis com as leis universais, mas existem leis que, então, embasam a assistência espiritual através da apometria. Essas leis têm técnicas, e é através dessas técnicas que, então, o tratamento é realizado. E tudo isso nós aprendemos aqui nos cursos, não é? Nas palestras, enfim, para a gente desenvolver. Então, a diferença é fazer o desdobramento desses corpos sutis a partir do corpo físico, tratar o que está acontecendo lá no campo dos corpos energéticos, para você ter a sua melhoria no corpo físico, o equilíbrio das emoções, né? Aquilo que está desajustado, desarmonizado, a gente botar alinhadinho, como a gente fala, harmonizando tudo. Rapidamente, então eu vou mostrar para vocês a figura que o Dr. José Lacerda nos mostra do que são esses corpos sutis. Mas, só para frisar, ele deixou claro que a apometria não é religião. A apometria é assistência espiritual por técnicas dessas leis que ele desenvolveu e que nós colocamos em prática no atendimento. Então, quando a pessoa diz assim, se for perguntado, que religião é a sua? A religião pode ser espírita, se a pessoa realmente acredita na reencarnação. Agora, se não acredita na reencarnação, também não é espírita. Pode ser que a pessoa seja espiritualista, porque não é a mesma coisa, tá? Agora, a apometria, então estamos deixando claro, é um trabalho universal, em nome da fraternidade universal que é desenvolvido, e também não é religião, né? Muito bem. Então, esse é o livro que daí, no final, o Dr. José Lacerda publicou. Quem quiser pesquisar, a Casa do Jardim é a casa dentro do Hospital Espiritual de Porto Alegre, onde o Dr. José Lacerda desenvolveu todos os estudos, desenvolveu todos os atendimentos, e ele relata nesse livro. Esse livro é a base da apometria. Tudo que a gente vê na internet vem depois. Tá fora da... se não estiver de acordo com o que o Dr. José Lacerda coloca como base de apometria,
Então, precisa ter muito discernimento para ver bem o que é que está fazendo, né? Está usando, dizendo que é apometria. Então, quem quiser pesquisar, só para saber um pouquinho a respeito, Casa do Jardim é a entidade que existe até hoje. O Dr. José Lacerda já é desencarnado, está de quando em quando na nossa equipe espiritual aqui, como a Sidna falou, além do Dr. Franco da Rocha, Dr. José Lacerda, de quando em quando se apresenta aqui com a gente. E agora eu vou só para a gente já ir encerrando pelo nosso tempo, apresentar para vocês um pouquinho do que então são esses corpos sutis que o Dr. José Lacerda justamente nos fala quando ele... Espera um pouquinho. Quando ele nos fala que precisamos fazer esse desdobramento para o tratamento. Está aqui. Tá? Nós somos isso. Então, na verdade, é dessa forma que nós acreditamos e, por isso, desenvolvemos o que fazemos aqui até hoje. Que nós somos níveis de consciência que evoluem conforme a gente sabe, porque o espírito sempre evolui. O espírito não retrocede, não retroage. Né? Numa reencarnação, ele até pode ficar estacionado, mas ele não retrocede, não retroage. A evolução é constante. Para isso que o espírito tem a eternidade. E então, esses corpos sutis são os corpos, níveis de consciência do espírito, que o espírito adquiriu ao longo das suas várias e várias reencarnações. Só que acontece que esses corpos, tá vendo? Tem o físico, depois vem um corpo ainda considerado um pouco denso, que é chamado corpo duplo etérico, tá ali, etérico. Depois vem o outro corpinho chamado de corpo astral, que é o corpo das emoções. Daí vem esse verde aqui, ó, formato oval, que é um corpo chamado mental inferior. Este outro corpo mental superior, o corpo búdico, que é a nossa alma consciencial, alma moral, alma intuitiva e, por fim, o que é o corpo átmico? É o que nós somos, a centelha divina, a centelha, a luz do Criador. Por isso somos a criatura. E aí, esses corpos é que podem adoecer. O duplo etérico, o astral, o mental inferior, o mental superior. Adoecem, se desequilibram, se desarmonizam e vão refletir no corpo físico. Daí, então, porque está aí, olha lá, a definição dos corpos. Esses aqui são considerados mais densos, o físico, duplo etérico, astral, emocional, mental inferior, e os de cima, mental superior, Buda e Atma, já são mais sutis. À medida que formos evoluindo, mas daqui a muitas encarnações, sabe por que vai acontecendo? Além da gente poder ir vivenciar mundos superiores, bem melhores do que nós estamos agora, esses corpos também nós vamos eliminando. Por que você vai eliminando? Porque você está evoluindo. Então, em mundos superiores, conforme você vai evoluindo, de repente você não vai ter mais esse corpo físico grosseiro, como é o nosso aqui agora nesse planeta, não vai ter mais o corpo duplo etérico, tá? Aliás, esse corpo duplo etérico é onde estão nossos chakras. Então, também no nosso curso nós aprendemos o que são chakras, esses campos energéticos, né? E nós vamos eliminando os corpos, então nós eliminamos depois o astral, o corpo emocional. Corpo emocional é a maior parte dos nossos problemas.
porque nós não conseguimos dominar, controlar nossas emoções muitas vezes, nosso mental inferior, enfim. Então, se vamos evoluindo a ponto até de irmos para moradas do Pai, conforme Jesus nos fala no Evangelho, que na casa do Pai há muitas moradas, as moradas são os diversos mundos, as diversas dimensões, muito superiores do que esta que estamos agora. Então, se os mundos são evoluídos, os orbes, as dimensões para as quais vamos, nós também evoluindo, vamos perdendo isso que é mais denso. E vamos nos tornando mais também sutis, até o dia que chegaremos na esfera do Cristo, que é uma esfera de luz, que é quando então estaremos na centelha divina, o corpo átmico, a centelha divina. Só aí é que nós vamos estar só, né, a luz que nós somos. Então, em apometria, nós vamos aprender exatamente como tratar todas essas coisas através de fazermos, com as técnicas que o Lacerda ensinou, o desdobramento. Então, nós vamos poder, como a gente diz assim, acessar. Vamos acessar o seu corpo que está doente. Primeiro, identificamos qual é o seu corpo que está aqui, se permitindo ser acessado porque ele está doente, ele quer ajuda. É o corpo astral. Vamos tratar esse corpo astral. Qual é o seu corpo que está precisando agora? Equilibrou o astral, tratou, está bonitinho. Vem no próximo atendimento, agora está desequilibrado, está todo o corpo mental inferior. Vocês vão vendo que cada corpo tem as suas, vamos dizer assim, características. O que acontece em cada um desses corpos? E é dentro disso que a gente vê que os desequilíbrios acontecem. Por isso que a gente identifica. Se estamos tendo problema no corpo das emoções, se estamos tendo problema no corpo mental inferior, no corpo mental superior, cada um deles, com a técnica do desdobramento, como eu disse, então, o grupo, os trabalhadores, acessam esse corpo porque foi permitido. O corpo vem, se apresenta, o corpo vai ser tratado para quando a gente desdobrou, daí a gente vai acoplar. E quando a gente acopla, o corpo está harmonizado. Essa é o grande diferencial de um tratamento de apometria do que diz em relação ao que acontece nas casas espíritas. Márcia, mas espera aí, você então está falando só da pessoa, então a pessoa adoece porque ela está com esses corpos ou alguns deles doente? Mas e o tal de obsessor, então? Sim, existe o tal de obsessor, sim. O tal de obsessor, se está ali, sendo também, se sintonizando com o doente, nós vamos explicar por que aquele obsessor está se sintonizando com o doente. Então, precisa tratar da pessoa, precisa tratar do obsessor e até muitas vezes o ambiente em que a pessoa está. Então, algumas vezes também no trabalho de apometria, a equipe espiritual instrui, precisa ir na casa dessa pessoa. A pessoa está doente porque a casa dela também está doente. Então, é toda uma assistência que nós consideramos muito mais profunda. E por isso que, graças a Deus, nesses anos todos que estamos aqui, a gente tem recebido relatos muito, mas muito positivos. Então, todas as vezes que uma pessoa vem e diz assim, nossa, mas eu estou
muito melhor. Eu estou me sentindo muito bem. Tal dificuldade que estava acontecendo, se conseguir, enfim, resolver, o ambiente lá em casa mudou. Então, tudo isso, esses relatos, esse feedback, esse retorno das pessoas é que nos faz cada vez mais, né, entendermos que estamos no caminho certo. Para a gente encerrar, então a gente quer mais uma vez convidar todos. Nós estamos aí com a possibilidade de, quem quiser participar do curso de apometria, se já tiver o cursinho de espiritismo, mesmo que o curso de espiritismo a pessoa tenha feito em outra casa espírita, mas fez o curso, conhece, então venha participar com a gente. Nosso curso de apometria iniciar-se-á na primeira terça-feira de maio, porque até a última terça-feira de abril nós vamos estar no cursinho de espiritismo, né? É isso que nós gostaríamos de explanar um pouquinho, porque muitos perguntam para nós, mas como é o tratamento que vocês desenvolvem? Basicamente, um pouquinho, as noções são essas, tá? Bem, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento mais a respeito da apometria, né, Sidna? E é isso. Também, agora nós vamos fazer nossa prece de encerramento para encaminhar para o passe, pode ser? Isso. Bom, nós só temos a agradecer. Então, mais uma vez, convidamos a todos para, nesse momento, fazer seu recolhimento interior. E nesse recolhimento interior, elevando o pensamento ao nosso Criador e a Jesus, nosso Mestre, nós vamos agradecer. Agradecer ao nosso Pai pela grande oportunidade de mais esta reencarnação. Agradecer a todos que estão conosco nesta trajetória. Agradecer tudo que recebemos para cumprirmos nossa missão de vida. E agradecermos àqueles que estão em nosso lar. Todos somos espíritos em acertos e temos que agradecer muito os que estão no nosso lar, lá em casa, nos ajudando a fazer esses nossos acertos com a justiça divina. Agradecendo então à família e a todos aqueles que estão na jornada conosco. Em especial nesse instante, nós vamos agradecer a equipe do hospital que assiste a esta casa. Hospital Espiritual Amor e Caridade, dirigido por Dr. Lourenço, tendo em sua equipe Irmã Teresa, Irmão César, Dr. Lourenço, Dr. Lacerda. Agradecemos do fundo do coração por estarem nos dando essa grande oportunidade. Todo o amparo, toda a assistência que sempre recebemos, para não esmorecermos, não desistirmos. Aos mentores de todos que aqui estão. Todos temos nossos mentores, nossos guias, nosso anjo guardião. Agradecemos a todos esses espíritos benevolentes que nos iluminam. Graças ao Pai, graças a Deus.